Boa noite, caros companheiros. Boa noite, Leda. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Vamos começando a nossa transmissão ao vivo através do Instagram, para que possamos levar nossa doutrinária a quantos têm a necessidade de ouvi-la na noite de hoje. Nós ficamos deveras alegres porque temos a oportunidade nesse mês de trabalhar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É certo que no dia de hoje, quem abriria fazendo este trabalho seria o nosso irmão Denis Benjamin. Mas o nosso confrade, ele adoentou-se. E só agora, à tarde, ele pôde sair do hospital e está repousando no lar. Não teria nenhuma condição de fazer a palestra na noite de hoje, inchaço na garganta, as variantes do corpo. Então aqui está eu, para que possa, de certa forma, trazer a mensagem, né? Por isso que o nosso irmão Denis não está aqui conosco hoje, né? Então seja bem-vindo o companheiro Ricardo, a companheira Ivone, a companheira MS, Lene, né? Sejam bem-vindos, vamos trabalhando nessa perspectiva do entendimento das promessas divinas. Então, como eu disse, nós vamos ter a oportunidade desse mês de trabalhar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Claro que está dividido em algumas partes e cada um companheiro, nos dias pré-estabelecidos, irá trazer, né, um entendimento da parte dessa passagem, não de um feito meramente histórico, mas de um efeito espiritual, que é a proposta deste livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Também, para que nós possamos ligar, nós teremos no dia 7, 8 e 9 o nosso ciclo de palestra, que vai se desdobrar, né, no histórico espiritual da própria instituição, dos valores que os benfeitores espirituais construíram desde lá atrás. Então nós vamos ter uns apontamentos, né, 7, 8 e 9, presencial, né, o aniversário da casa, começa quarta-feira, né, para que a gente possa fazer um entendimento, né? Os espíritos da nossa instituição nos diz que é uma festa, por nós estarmos fazendo esta comemoração dos 45 anos, né? Mas não deixa, de certa forma, de tocarmos, né, nessas orientações da construção, do surgimento da casa, com esse livro, né, que a gente pouco conhece no seu aspecto espiritual, que é o Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então nós vamos fazendo, de certa forma, alguns investimentos, né, na área do estudo, e nós vamos ver como isso está
adredemente ligado, né, nessa ideia. O histórico com as orientações, com as promessas do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Pois bem, vamos fazer a nossa prece depois dessa introdução e desses avisos, e que nós esperamos que vocês estejam aqui na quarta, quinta e sexta, para que a gente possa louvar esta casa no aspecto de felicidade desses 45 anos. Vamos fazer a nossa prece, rogando ao Cristo de Deus que nos envolva. Assim, Mestre Senhor Jesus, nós nos colocamos à disposição dos eflúvios do vosso amor e dos benfeitores espirituais que nos ladeiam e que muitas das vezes, Senhor, nos auxilia nos aspectos domésticos ou da nossa vida como um todo. Nos abençoa, nos ilumina, nos dá força e confiança para que possamos vencer a cada dia a nós mesmos na nossa trajetória. É em teu nome, Mestre Jesus, ligado ao incentivo desses benfeitores espirituais, que daremos por iniciada a nossa atividade doutrinária da noite de hoje, com votos de muita paz. Que assim seja. Pois é, então nós poderemos assim buscar entender este livro, que o tema é Esclarecendo Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na sua introdução. Então nós vamos conversar, como nós sempre gostamos de fazer. Porque a perspectiva é de conhecer esse livro e mergulhar nos seus aspectos espirituais. É histórico o processo trazido pelas mãos de Humberto de Campos, este espírito notável. Mas Humberto de Campos, ele nos traz recursos que muitas das vezes a história não fora capazes, né, de escrevê-la, porque os historiadores, eles não têm o olho de ver o mundo espiritual. Então, muitas das vezes, eles são bafejados através da intuição, mas ele não define os critérios do mundo espiritual. E nos relata o Espírito Emmanuel, que Humberto de Campos ele vai buscar essas informações no mundo espiritual, através não só, né, das estantes, das bibliotecas do mundo espiritual, mas também busca companheiros notáveis desencarnados que puderam colaborar nesse sentido de trazer a história espiritual do nosso Brasil. E eu fico me perguntando como é fantástico, né, o espírito lúcido no mundo espiritual, ele se debruçar através de recursos, né, através de pesquisa, né, buscando a origem das coisas. Não só, mas também para que possa ofertar a outros irmãos de outras nacionalidades, enfim, para que ele possa, de certa forma, despertar desse valor espiritual. Então, imaginemos esse bate-papo de Humberto de Campos com esses valorosos amigos espirituais desencarnados, assim como Humberto de Campos.
né? Nas paragens espirituais, chamamos paragens felizes, aonde a paz se faz reinante. E aí ele tira o extrato, né, desse saber e nos oferta. Emmanuel nos diz que os recursos que Humberto de Campos traz é de uma felicidade inquestionável. Ele amplia horizonte. Ora, nesses esclarecimentos, quando nós vamos estudar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente fica muito maravilhado com a história. A história, né, no grafo físico que Humberto de Campos nos oferece. Mas é preciso que nós bebamos com mais sede, né, essas histórias espirituais. Bonito, é belo, sim, me comoveu, mas falta nos questionar qual é o meu papel no Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Qual é o meu papel depois de me debruçar, né, nessas ideações, né, dessa origem que nos permite as páginas esclarecedoras desse livro, né, para que eu possa, de certa forma, alongar o meu olhar na terra do Cruzeiro. Terra essa que fora destinada pelo Senhor Jesus a nós. Então, ele vai nos dizer, no tocante, o próprio Emmanuel, ele diz: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença, de fé raciocinada, a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Olha o papel do Brasil, o papel preponderante que o Emmanuel nos adverte. E nós não nos damos conta disso. Brasil será este celeiro de riqueza, não só para matar a fome das criaturas pobres, vamos falar assim, materialmente, né? Mas que possa despertar o sentido de crença, de fé raciocinada a todos os povos de nosso planeta, levando luzes, né? Aí nós vamos ver que nós temos uma responsabilidade muito grande diante disso. Agora, como é que se faz isso? Bom, o Brasil ele tem a sua constituição espiritual, né? Nós já vimos que a terra do Cruzeiro tem uma demarcação, né, muito ampla, materialmente falando, né, mas ele não pode fazer esta ação por si só. O Brasil, ele precisa das criaturas que aqui aportam ou aportaram para que possa fazer esse trabalho. Como é que nós vamos fazer esse trabalho? Bom, primeiro nós vamos pensar, né, nessa possibilidade de esclarecimento que Humberto de Campos depois também faz, depois de ser apresentado pelo Emmanuel, que ele nos adverte, né? Ou seja, ele vai nos chamar para uma oferta de trabalho junto com o Senhor, nos colocar a serviço do Senhor. Jesus, porque ele faz, na verdade, um investimento muito grande por essas terras. E aí nós vamos ver que
ele vai nos dizer o seguinte: mas se numerosos pendores, veja o que ele fala, depois de Emmanuel citar a questão, né, da natureza do Brasil, para que possa encharcar as outras nações e o orbe planetário todo, né? Depois ele vai fazer essa comungação com o pensamento de Emmanuel e vai nos dizer: mas se numerosos pendores e artistas notáveis lhe traduziram a grandiosidade de mundo novo, contando lá fora as inesgotáveis reservas do gigante da América, todo esse espírito analítico não passou de esfera superficial das apreciações, porque não vive o Brasil espiritual. O Brasil evangélico, em cujas estruturas cheias de esperança, luta e sonho, trabalho o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes, na expressão harmoniosa de um dos seus poetas mais eminentes. Bom, e aí é justamente aquilo que nós falamos da questão da história espiritual do Brasil. Quando contada, né, aí o esclarecimento do Espírito Emmanuel, quando contada, eles não puderam, esses historiadores, ter esse espírito ou sentir esse espírito da natureza espiritual do Brasil, né? Eu vou versar, claro, né? Foram homens fantásticos, de inteligência, com uma sensibilidade, né, de trazer o que puderam na época e apresentar às nações. A terra do Cruzeiro, uma nova terra, ela se apresenta, né, como sendo, né, uma promessa para o velho mundo. Mas qual é essa promessa? Segundo a proposta do Senhor Jesus, a proposta do Evangelho não era simplesmente viver no materialismo do ouro, nessa terra de gigantes, né, se debruçar verdadeiramente nas condições da riqueza. A riqueza proposta aqui é uma riqueza aonde se possa, né, construir esse laço da ideia espiritual, da fé raciocinada, como ele fala lá no esclarecimento, para que possamos despertar todas as almas que aqui vivem, todas as almas que aqui vieram, todas as almas que aqui virão, né? Então veja que a proposta do Evangelho, ela é muito mais ampla do que nós possamos imaginar. Ela não é só no sentido, né, de fazer essas almas gravitarem para aqui, para o porto do Brasil. Então, nós vamos, de certa forma, buscando entender com a alma, a natureza desse povo, né? Então veja que quando Jesus, ele propõe, lá no século XIV, né, segundo as orientações de Humberto de Campos, na pesquisa que ele faz, né, no quartel do século XIV, né, diz que Jesus faz uma das suas vistorias ao planeta Terra, uma das suas vistorias, que segundo o próprio Emmanuel foram poucas, quando ele desce aqui no planeta Terra. E aí ele pede, né, aos seus assessores informações
sobre uma nova terra, né, para que pudesse transplantar o teu evangelho. Apresentam essas terras, essas terras que ficaria mais ao sul, segundo eles falam, terra virgem, de matas, de povos ainda muito rudimentar, com sentimento ainda puro. E Jesus Cristo define que essas terras pudessem ser a terra do cruzeiro. Terra do cruzeiro se entende que era para que possa lembrar da cruz através de um sentido evangélico. Cruzeiro é cruz no sentido evangélico, não no sentido de dor, no sentido de lamentação, a cruz que matou. Não é esse sentido. É o cruzeiro que elabora o homem. Esse cruzeiro que é simbólico, aonde ele mesmo, de certa forma, espirrou por esta cruz para volver ao mundo espiritual, né? Então ele usa essa expressão terra do cruzeiro. Mas é notável nós pensarmos que ele não dá o nome dessas terras Brasil. Jesus Cristo não bota nome. Essa terra vai se chamar Brasil. Não. Só depois das investidas de Jesus, com Elio e companhia, né, os espíritos assessores de Jesus, né, começa, de certa forma, a fazer um investimento por essas terras, a pedido do próprio Jesus, tomando todas as providências, e diante de encarnação de homens notáveis também, que vêm desbravar a terra do cruzeiro, é a partir daí que surge o nome Brasil. Todos nós sabemos que é com o advento de Pedro Álvares Cabral. Sua esquadra, né, a sua navegação, enfim, que ele vem, né, pisa nas terras brasileiras e aí coloca o nome Brasil, por conta, segundo a história, da árvore que nós temos, o pau-brasil, né? Então vejamos que Jesus não dá nome, ele apenas de terra do cruzeiro, porque aí eu vou transportar o meu evangelho. Ou seja, ele tiraria, né, seria muita fragilidade do nosso pensar que ele tira algo de algum lugar. Ele ia transpor a ideia, às terras brasileiras, para que todos aqueles que aqui vivem pudessem compreender o sentido do seu evangelho de uma forma simples, de uma forma igualitária, humana. E por que Jesus faz isso? Porque o evangelho dele vivia no continente europeu, vivia no sentido de fragilidade das ideias, né, sem um entendimento do fundo do evangelho de Jesus. Porque é quando os seus apóstolos se vão, e depois de muita luta, depois que os continuadores dos apóstolos também se vão, depois de 300 anos, que reconhece este evangelho do Cristo. Mas como é que reconhece?
a partir daí o Evangelho do Cristo passa a suprir os interesses das classes dominantes. Em Roma, né? Depois na França, primeiro na Roma, com Constantino, né? E depois ele vai, de certa forma, ganhar ares de uma organização religiosa. E aí se cria a figura que ia intermediar o homem para com Deus. Eu sou representante de Deus. E o representante de Deus, ele tem uma palavra máxima. Ninguém pode passar por cima dessa palavra. Hoje a gente, no processo evolutivo, o pensamento estruturado, nós sabemos que a gente só não passa por cima do pensamento do homem que tem moral, né? Do homem que tem a sua moral ilibada, sedimentada, e que ele dá exemplo do que fala. Aí é verdade, nós não o passamos por cima das suas orientações. Mas nesse recurso aqui traçado, é claro que nós vamos ver que esses homens começaram a cometer com muita intranquilidade. Aí nós vamos dizer que existiu ou existe naquela época, desde aquela época, a disputa pelo ouro, pela riqueza, né, que até hoje aí está, e que deixava falho o sentido da fé racional para que a criatura humana pudesse se libertar. E aí depois sai dessas possibilidades para a mão de outros prepostos da ideia do Evangelho e continua sem entender a proposta de Jesus, ou se faz de conta que não entende o Evangelho de Jesus. Nós fazíamos isso. Quando nós dizemos eles, vamos nos colocar nessas pessoas, porque provavelmente muitos de nós lá militamos, né, nessas religiões. Militamos. E aí criamos embaraços. Apiedados. E aí Jesus, ele busca, de certa forma, trazer o sentido a um local onde tivesse uma vida simplificada. Espíritos ainda vigem nessas condições. E é justamente isso que ele pede aos assessores de Elio, né, para que assim pudesse trabalhar. Então, essa é a natureza das terras brasileiras. Esse é o sentido, na verdade, delineado por Jesus às necessidades do homem no Brasil. Porque, desta forma, aqueles que iriam chegando, iriam colaborando com o pensamento do Cristo. Essa nação, a proposta de Jesus é que ela seja, né, quando a gente fala fosse, porque estamos no verbo do passado, da época que Jesus falou isso lá no século XIV, né, a Elio, antes de construir o nosso Brasil. Nosso Brasil tem mais de 500 anos, né? E ele pensa, essa nação será uma das mais prósperas do mundo, em todos os sentidos, que ajudará o próprio mundo, o orbe planetário. E quando ele fala o orbe planetário, nesse aspecto espiritual, nós vamos pensar no pulmão do mundo. Onde é o pulmão do mundo hoje? Temos visto que dizem que é a Amazônia. Os cientistas, né, os estudiosos da natureza,
E as próprias nações hoje afirmam que a Amazonas é o pulmão do mundo. Então Jesus Cristo, naquela época, ele já deixava asseverado, né, esse pensamento para que todo mundo pudesse se render. Claro que aí nós vamos ver alguns espíritos ainda de natureza, de inteligência tosca, que abraçam o poder dessa nação, ou abraçaram o poder dessa nação, e que não teve esse entendimento para que pudesse cuidar desse pulmão do mundo. Porque isso vai levar recurso a todas as nações, a todos os homens. Aí passamos para a migração, para se construir uma nação espiritual, da qual nós estamos falando, que é o Cruzeiro, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É preciso que agora sim se transporte, né, pessoas, espíritos de outras nações, que fizeram parte de outras nações, para essas terras. E aí é feito todo esse trabalho de transporte. Não da forma que nós possamos pensar aleatoriamente, não, mas pelo processo de reencarnação. Muitas dessas figuras, muitos de nós, desencarnamos em outros continentes, deixamos a nossa vida física, passamos ao mundo espiritual e depois de vagar pelas nossas próprias ideias egoístas, né, nós fomos chamados a ir para outras terras, a mudarmos para outras terras. Se estávamos acostumados a frequentar, né, o continente europeu, o continente asiático, o continente africano, agora nós iríamos para o continente americano, mas para o sul, né? Não para o mundo velho, mas para o sul. E aí começaram a migrar muitos espíritos para o Brasil. Lembremos que as maiores potências do mundo, primeiro, né, pelo sopro da providência divina, porque precisava povoar essas terras, vem primeiro o pessoal de Portugal, o país de Portugal. Adentra as terras brasileiras, com as suas esquadras, com seu método, e vai desbravando. Junto, eles trazem, né, a figura dos padres, que ia fazer a catequização, ensinar a proposta de Jesus, muitos padres idôneos que verdadeiramente bebia o sentido espiritual, os eflúvios de Jesus através dos seus assessores. E eu trabalhando. Mas junto a esses vinha uma turma muito grande para escavar as terras brasileiras, para buscar riqueza. Faz parte do progresso, faz parte de um processo, né, de povoamento, tanto material quanto espiritual. E Jesus Cristo, ele vai justamente aceitar essa proposta. Porque em determinado momento, aí já vamos
acelerar um pouco, porque aí é outras pessoas que vão falar desse tema. Ismael, ele chorando, Ismael, nosso dirigente espiritual do Brasil, ele chorando vai reclamar com Jesus. Porque muitos homens estão, através do ouro, maltratando o outro, matando, E Jesus Cristo pede a Ismael que tenha bom ânimo, que tenha tranquilidade. Na linguagem nossa, muito pobre, é como dizer assim, olha, não se faz uma omelete sem quebrar os ovos. Então precisávamos passar por isso. E aí Jesus Cristo dulcifica o coração de Ismael. E ele diz, olha, essas terras estão ligadas ao meu coração. Estaremos atentos às nuances. Então os homens foram chegando. Aí depois dos espanhóis, dos portugueses, vêm os espanhóis, vêm os holandeses, enfim, vêm os ingleses. E aí começa, de certa forma, essa mixigenação, nas terras brasileiras. Espírito de todos os naipes, ele vem parar aqui. E aí os rudimentários da terra, os índios, os mulatos, enfim, os caboclos, ele começa, de certa forma, a ter essa interação com esses povos. E a terra vai crescendo, a terra do Cruzeiro vai crescendo. Mas falta uma coisa nesse aspecto. Cresce no processo material, a terra do Cruzeiro cresce. E já não é mais com aquela naturalidade. Mas agora precisa se investir nos aspectos criados para essas terras, que é o espiritual. E o espiritual não é só você saber que você é espírito. Não, ainda não é essa a proposta. O espiritual é no sentido das lições imortais de Jesus que está no Evangelho. Aquele que ele pregou lá atrás no Sermão do Monte. É preciso, se for criado nas terras do Cruzeiro essa nação, é preciso que se viva. E aí sim, começa a se fundar igrejas, começa a se fazer ouvir os prelados das ideias, da ligação com Deus, com o homem, da proposta de Jesus. Padres sérios, renomados, freiras, enfim, tomaram conta desse sentido. Mas toda nação que cresce, ou em todos os quadrantes que a evolução aparece, nós temos muitas dificuldades. Mas essas dificuldades é para que o próprio homem do sistema, ele possa aprender, ele possa despertar para o sentido. Então é nesse aspecto que Jesus diz que aqui poderíamos criar o sentido da fé racional, da fé verdadeira. Porque se esse país, ele consegue trazer muitos recursos e muitas almas de vários continentes, pode-se viver fraternalmente. E se pode se viver fraternalmente, é claro que nós poderemos desenvolver um processo de fé sem fronteira. Brasil é um desses países, se não o primeiro, aonde se processa todas as fés, todos os credos, todas as religiões.
hoje na nossa Constituição, veja como a coisa veio evoluindo. Na nossa Constituição não é proibido professar o seu sentido de fé, seja ela qual for. Porque a proposta é que o homem, é que o espírito, diante do pensamento de Jesus, desperte para o espiritualismo. Não fique montado só no materialismo. Então vem a nossa Constituição depois, através dos sopros de senhor Ismael e companhia, e aí a nossa Câmara, desde lá atrás, ela consegue criar na nossa Constituição o Estado laico de direito. Estado laico é o que você pode professar a tua fé, sem peias, sem proibição. Claro que quando o Espiritismo chegou aqui, ainda não tínhamos essa lei. É muito interessante isso. Não tínhamos essa lei. E aí, o Espiritismo era perseguido. Mas depois vem a lei. Não se persegue mais, né? Então, a proposta de Jesus é que esse espiritualismo, ele possa criar as religiões para que possa ligar ao sentido do homem com Deus. E percebamos que em nosso Brasil, segundo as pesquisas, segundo os censos, é o país mais religioso do mundo. É o país mais religioso. Agora, é claro que não é de uma religião, de várias. E na sua maioria esmagadora, ela é espiritualista. Ela tem o sentido de ligar-se pelo pensamento a Deus através de Jesus. Todas elas. Pode algumas delas não definir a natureza do materialismo, conforme nós já percebemos, aonde é que vai dar, como ela vai ficar no mundo espiritual. Né? Algumas religiões dizem que você fica dormindo, outras dizem que você espera o juízo final, enfim, né? Mas cada uma tem um sentido espiritualista. Poucas têm o sentido verdadeiro da imortalidade. E aí vai o Espiritismo em primeira mão. Que não bastou Jesus trazer o pensamento evangélico para a terra do Cruzeiro, mas também eles traz o pensamento da imortalidade para a terra do Cruzeiro. Vem junto com quem? Vem junto com a doutrina dos espíritos, há 166 anos atrás. Quando Kardec começava a codificar o espiritismo lá na França, em Paris, aqui na Bahia, já existia alguém que trocava cartas com Allan Kardec sobre o espiritismo, né? Ou a imortalidade. Luiz Olímpio Teles de Menezes, jornalista fantástico, ele já trocava essas informações com Kardec. Em outro local, parece que Mata de São João, nasce o primeiro centro espírita no Brasil, um dos mais velhos do Brasil, porque já fazia essa ponte com a França, trazendo o espiritismo para essas terras. Qual é a proposta aí? De natureza da imortalidade, porque essa é a proposta de Jesus. Então ele traz da França para o Brasil. E aí nós vamos lembrar que é o país mais espírita do mundo, é o Brasil. E o espiritismo não nasceu no Brasil, nasceu na França.
Então veja que nós temos uma responsabilidade muito grande diante desse trajeto fraternal que os povos brasileiros, a gente vê, né, com suas problemáticas, né, de ordens sociais, por conta de muitos desses homens governantes que estão aí, não souberam ainda instituir um processo de divisão para que todos possam viver bem na sua vida plena material, para pensar mais tranquilamente nesse espiritual, nós temos essas dificuldades. Mas essas dificuldades é para esmerar o próprio homem. É aqui que é uma escola bendita para muito dessas raças que aqui puderam aportar, né? Por quê? Quando a gente faz uma viagem de pensamento histórico, nós vamos ver que o continente europeu é frio. Não é frio no tempo, não. É frio no coração dos homens. Materialismo, graça. É viver bem. E de repente esse materialismo deixa um vazio na alma. Se a gente vai para o continente africano, nós vamos ver que desde a sua origem, o sentido da vida é guerrear, por uma questão tribal, de domínio. Então, esses homens também, em determinado momento, têm a alma seca. É preciso que migre. Continente asiático. O homem, né, no seu aspecto, ele busca uma melhoria de negociata com Deus. No sentimento de negociação com Deus. Então também ele tem uma vida vazia em determinado momento. Então essa é a proposta. Trazer para a terra do cruzeiro, onde busca-se um processo de educação pela religiosidade. Aí nós vamos para os templos, para as igrejas, para os centros espíritas, para as sinagogas, tem muitas no nosso Brasil, para, enfim, a gente ter, na verdade, esse contato com o divino, da nossa forma, mas que é válido. Porque a proposta a ir de Jesus é o homem transcender ao materialismo. É chegar ao espiritual. Ele ter essa consciência espiritual. Por isso que nós temos, né, na nossa bandeira, no que se toca ao espiritismo, segundo Kardec, os benfeitores da humanidade, que a nossa bandeira é Deus, Cristo e caridade. Deus, Cristo e caridade. Então, as pessoas no Brasil, ela tem um sentimento maior por Deus. Embora não compreenda ainda, mas tem um sentimento. Tem um sentimento maior por Jesus, uma aproximação maior com Jesus. Embora muitas das vezes deturpem o que o Cristo nos oferece. Né? Mas nós não podemos dizer que o povo do Brasil não seja fraterno. Somos fraternos. Já aprendemos diante dessa proposta
de terra nova, que é o Brasil, a ser fraternos, um para com o outro. Já ajudamos, já fazemos campanha para ajudar o outro, né? Já nos movimentamos pelo bem do outro. Então isso é um recurso de natureza do próprio Evangelho que o Cristo nos oferece. Isso começa a estar na nossa alma no Brasil. Enquanto em outros continentes, né, isso ainda não versou. Claro que agora estão aprendendo, porque existe esse intercâmbio natural hoje entre os povos, e o Brasil tem dado uma contribuição muito grande às outras nações, como as outras nações, nos seus aspectos, têm nos chamado a atenção também. Então nós temos aprendido. Né? Se a gente não aprende ali, viemos aprender aqui. Então vamos ver que de 500 anos para cá, né, na década de 70 mesmo, nós costumamos dizer que o Brasil tinha 70 milhões de pessoas. Na década de 70. A humanidade tem crescido e a população do Brasil tem crescido. Hoje nós somos mais de 200 milhões de pessoas. 200 milhões de espíritos reencarnados na busca de si mesmo aqui na terra brasileira. Não sei exato, o mais de 200. Né? Mas já somos mais. E isso em pouco tempo. Porque até a década de 70, aí atrás, né? 50 e poucos anos, nós só éramos 70. Quase que triplicou. 3 vezes mais. Então isso quer dizer que muitas almas, muitos espíritos estão migrando para as terras brasileiras. E chegarão muito mais. Chegarão muito mais. Que esta é a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, abençoado seja o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está chegando o nosso horário, para que a gente possa encerrar essa viagem gratíssima. O Espírito Humberto de Campos, ele nos diz o seguinte: essa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. Guardem bem isso. O Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originalmente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os excedentes construtores da pátria do Evangelho. Então, nada que aconteceu nas nossas terras brasileiras e nada do que acontece nas nossas terras brasileiras é à toa. Existe um programa definido dos planos mais altos, da ideia de Jesus e do seu governador aqui do Brasil, Ismael, os seus assistentes. Ainda que busquemos escavar o materialismo, ele vai fazer parte para o processo do progresso. O que nós não poderemos fazer
é nos engessar nele, dormir nele, mas esmerarmos saber lidar com ele para que ele não nos escravize, esse materialismo. Porque tudo na criação de Deus é bom, quando tem fins definidos e originário para o bem, né? E a fila só cresce. É isso mesmo, Cida. A fila só cresce. Vai chegando gente. Vai chegando gente. Sim, eu que agradeço a você, Edvânia, né? E agradeço a todos por emprestar o ouvido. E lembremos, né, o aviso inicial. Dia 7, dia 8 e dia 9 é o aniversário do CETRASC. 45 anos de trabalho ininterrupto nesta comunidade do IAPI. E os espíritos e nós desta casa convidam a vocês a estarem aqui neste salão, fazendo parte da impregnação da energia, né? Da festa junto com esses benfeitores amigos. Eles sabem qual é a nossa necessidade. E aqui eles estão para que possam nos abraçar. Venham fazer parte desse trabalho. São 3 dias o ciclo de palestra. Nós estamos colocando à disposição as informações nas redes sociais para aqueles que venham a fazer parte dessa festa espiritual. Vamos orar, porque quando nós recebemos muito, nós deveremos agradecer. Então, Jesus amigo, nós te agradecemos por este banquete divino, aonde, pela nossa necessidade, Senhor, precisamos nos alimentarmos dia e noite, noite e dia, na busca da prosperidade da nossa consciência, em consonância com Deus. Nos abençoa, Senhor Jesus, nos ilumina, pacifica os nossos corações, pacifica os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos possíveis adversários e todos aqueles do qual se manifesta aos nossos lados no dia a dia de nossa trajetória. Aos bons espíritos, a nossa gratidão por nos sustentar nesta prova e nos inspirar na noite de hoje. Bendito seja Jesus, agora e para sempre. Que assim seja. Um abraço, doces companheiros, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Tenham todos uma boa noite.